poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor desse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Graças e paz a todos. Amém. Muito feliz de ver os irmãos aqui. Mais uma sexta-feira. Foi proposto a gente estudar ter uma reflexão sobre Jacó, né? Nós estamos vendo uma série aí de homens, né, bíblicos. A temática são homens segundo o coração de Deus, né? Aí vamos pegando cada homem, cada figura masculina e destacando aí suas virtudes, também seus defeitos para a gente aprender, né, com os erros. E hoje foi proposto Jacó. Eu vou abrir a chamada do grupo, porque está assim, o tema do nosso encontro, né? Jacó por sua astúcia, né? Jacó por sua astúcia. Aí astúcia, o que né? Já vem o significado na nossa mente, uma pessoa esperta, né? Uma pessoa perspicaz. E Jacó, ele nasce com essa característica, né? Esperto. O tema-chave para a gente começar a abrir o estudo é Gênesis 32, Gênesis capítulo 32, verso 28, só o verso 28. Esse é o tema de abertura da nossa reflexão. Que diz assim, 28. Gênesis 32, verso 28, diz assim: Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aí na versão NVI aqui diz: Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Nós vamos, para contextualizar, né, vamos passear um pouco pela história e ver uns capítulos antes e depois, mas o contexto aqui que eu quero focar é no próprio Gênesis 32, não vou ler o capítulo todo, mas qual que é o contexto, né, de Gênesis 32? É a preparação de Jacó para se encontrar com seu irmão Esaú. Os irmãos se lembram, fazendo uma recapitulação, né, anteriormente, que Jacó ele havia se separado de Esaú, né? Houve o roubo da promessa ali, né? Esaú vendeu
a sua primogenitura. Vendeu não, né? Se enganou, né? Foi enganado por Jacó. E aí Jacó sai, né? Foge, fica muito tempo fora. E agora o clímax, né? Um dos pontos chaves da história, desse capítulo, né? Do arco dessa história de Jacó e Esaú, que é um encontro entre os dois. Mas aí eu já proponho para os irmãos um exercício de imaginação essa noite. Pensem comigo um país que vive numa ditadura. Vou dar um exemplo, o Afeganistão, né, que a gente mais conhece, é famoso. O Afeganistão, que tem aquele grupo de radicais, né, que assumiram lá, o Talibã, né, assumiram o poder lá, mataram um monte de gente, expulsaram para fora todos aqueles que não concordaram, e houve uma onda de refugiados do Afeganistão, inclusive para o Brasil. Aí teve uma época que nos noticiários, isso é recente, tá, irmão? Não sei se alguém chegou a ver ou não, que lá em Guarulhos estava um caos. Tinha um monte de acampamento, um monte de barraquinha. Era tudo de afegão, de árabe. E isso daí foi uma crise humanitária, né? E aqueles afegãos, né? Sem saber para onde ir. E aí o pessoal sem saber para onde acolhê-los, para onde redirecioná-los. E abrindo só um parênteses, que eu acho que vale muito a pena citar isso, antes de começar nossa reflexão, é que uma iniciativa batista, tá? Batista, acolheu e está acolhendo esses afegãos lá em Morungaba. Fica mais ou menos ali no interior de São Paulo, perto de Atibaia, para aquele lado ali. Morungaba. O que acontece? Tinha um hotel fazenda enorme lá, né? De uns irmãos lá, né? Esses irmãos, durante a pandemia, houve toda a questão, né? Fechar, enfraqueceu, ficou parado ali, fechado. Os irmãos, os proprietários, resolveram ceder esse hotel fazenda para a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, né? E aí a Junta fez um espaço ali, né? Não sabia muito bem o que fazer, até chegar essa crise e eles montarem um espaço de acolher os refugiados. E hoje o nome lá do espaço é Vila Minha Pátria. Vila Minha Pátria. Os irmãos depois até pesquisem na internet, no Instagram, Facebook. Eu tive a oportunidade de estar lá no passado, né? Conhecer o trabalho, né? E aí os afegãos estão lá, né? Eles estão, é um projeto batista, né? Fechando parênteses, né? Só para demonstrar o quão grandioso a nossa denominação é e os trabalhos que ela faz, que ela realiza. Aí vocês pensem, tá, esses refugiados, bastante refugiados, perguntar para algum deles se eles querem voltar para o Afeganistão ou não, né? E por que eles não voltam? Por que você está no Brasil? Por que você não volta para o Afeganistão? O Brasil aqui está cheio de refugiados, ou os que estão perdidos lá no aeroporto, ou se chegar mais algum, não dá mais para receber, a situação lá no Afeganistão já se tranquilizou, já normalizou, por que você não volta para lá? Creio que obviamente ele vai responder que se ele voltar ele corre risco de morte, né? De perseguição, de morte, por ser
opositor político, ou fé diferente, religião diferente, ou crítica ao governo. Então, olha que posição complicada. E eles ficam com medo, né? É igual os refugiados, por exemplo, sírios também, que são árabes. Aí, existem países que falam, lá na Síria, a situação já está estabilizada. Por que vocês não voltam para lá? Não tem mais ditadura lá. Mas eles não querem, eles ficam com medo de voltar. Porque eles sabem que se voltarem vão enfrentar uma situação muito difícil, né? E aqui eu quero colocar Jacó na situação desse, como se, não era, tá bom? Mas como se fosse um refugiado, prestes a voltar para sua terra natal e se encontrar com seu irmão, e com esse mesmo pensamento desses refugiados: se eu voltar, eu vou estar correndo um monte de risco. Meu irmão vai me matar, né? Porque no caso, Esaú, né? Meu irmão com certeza vai me matar, né? Tá com raiva de mim, o pessoal vai me apedrejar, vai me rejeitar, vai me escorraçar. E estava com medo, temeroso. E aqui tem aquela situação, né? De que ele monta um comboio, todo um comboio, ali na região do Vale do Jaboque, né? Para ir passando o comboio, a boiada, né? Para não correr o risco de Esaú já pegar ele de primeira. Aí nós vamos ler aqui, ó, no verso Gênesis 32, verso 3, a partir do verso 3. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó, morei na casa de Labão, morou fora, né? E com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Daqui em diante é todo esse processo, né? Dele enviar os presentes, os comboios. E aqui ele já estava mandando adiante os servos, os mensageiros, darem esse recado para Esaú. No verso 7 diz assim: Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. A situação, né? Ele estava temeroso, estava com medo. Já no verso 13 diz assim: depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Aí a gente pula direto para o verso 17. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e perguntar a quem você pertence, para onde vai, de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para o seu senhor para o meu senhor Esaú. Ele mesmo está vindo atrás de nós. Certo? Interessante que também durante esse episódio fala que Jacó ele fez tudo isso também no intuito de preservar os seus filhos, né? Preservar os seus filhos para que não morressem, né? Ele deixou atrás as pessoas mais importantes e na frente aquilo que ele pensou que já seria a famosa bucha de canhão, para ele perder, né? Mas a gente sabe que não foi bem assim. E aí a gente chega no ápice, né? Na noite, na madrugada, né? Em que Jacó estava aflito, prestes a partir. E a partir do verso 22, diz assim: naquela noite,
Jacó levantou-se e tomou 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que ele a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. É interessante a gente, conhecendo a história de Jacó, aqui ele está repetindo o que ele fez lá atrás. Ele quer retomar, recobrar uma bênção que na verdade não era dele, né? A bênção que ele, vamos dizer assim, havia roubado, né, do primogênito, que era Esaú. Então aqui ele queria essa bênção de fato. E aí logo dá para a gente traçar dois cenários, né? De um lado Jacó e de outro lado Esaú. A Bíblia no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, na ideia hebraica, né, no mundo judeu daquela época, os nomes tinham muito o que dizer da personalidade da pessoa, o significado, né, um evento importante. E esses 2 significados, Jacó e Esaú, eles podem nos trazer uma lição desse episódio, né? Primeiro, Jacó, né? Ele, falando numa linguagem bem literal, porque assim, no hebraico é como se fossem frases, né? Verbos. E Jacó, ele significaria aquele que segura o calcanhar, né? Aquele que agarra, né? E acolhe. Esaú, né? Ele já quer dizer outra coisa, mas não tem tanto a ver com o contexto aqui da lição. Esaú, ele queria dizer homem de pelo, né? Homem peludo, né? E era uma característica de Esaú. Os judeus não gostam dessa nossa interpretação que a gente dá, a interpretação cristã para essa história, porque a gente se apega muito no significado de Jacó, que é um significado de traiçoeiro. Vamos colocar a linguagem popular, irmão Marcos? Malandrão, né? Malandro. É muito pejorativo. Isso ofende os judeus. E ele... uma boa aqui, embrulhão. Rebulhão. Embrulhão. Pode embrulhar. Embrulhão, gosta de passar a perna, né? Estelionatário, 171. Jacó era esperto, né? Essa era a falha, o calcanhar de Aquiles, né? De Jacó. E nesse episódio que Jacó luta com certeza os irmãos lendo na versão de vocês, né, dos irmãos, diz aí talvez um anjo do Senhor, homem, como diz na minha, né, aí alguns dizem que era o próprio Deus, né, lutou contra o próprio Deus,
a teofonia, né? O anjo do Senhor, que significa a manifestação de Deus, né? Materializado, que aparecia ali no Antigo Testamento, em Sodoma e Gomorra, vários outros episódios, mas isso não importa muito, não vamos nos apegar nisso. O detalhe aqui é que nessa luta, eu vou destacar alguns pontos, né? Primeiro, Jacó ele ficou ali, se pôs a lutar com o homem até o amanhecer, né? Dá o sentido de perseverança, né? Foi, não largou, perseverou. Segundo, o homem viu já que não podia dominar Jacó, então ele tocou-lhe na articulação da coxa. Engraçado isso, né? Por que ele tocou na articulação da coxa? De forma que a deslocou. Eu posso, né? A gente pode ter uma ideia e imaginar que assim, os irmãos lembram que quando a bênção foi dada um pouco atrás, que fala que coloca a mão na virilha, né? Por debaixo da coxa, né? Para dar a bênção ali. Isso era um costume antigamente na tradição deles, porque falando literalmente, colocar a mão aqui, né, nessa região mais íntima, já aí é pro lado literal mesmo, já estava ligado à fertilidade, à descendência, né, como se fosse um simbolismo. Por isso que se colocava a mão aqui, né, e aí fazia-se as bênçãos e tudo mais. Por isso que o anjo tocou, né, na articulação da coxa, não foi à toa, e feriu, né, deixou Jacó manco. E há uma insistência muito interessante aqui, que então o anjo do Senhor diz: deixe-me ir, né, pois o dia já amanhece, já desponta. Aí Jacó disse: você não vai até me abençoar, né? Até eu conseguir a minha bênção. E o homem perguntou: qual é o seu nome? A gente tem que ter uma ideia de que assim, a Bíblia são versículos, mas entre versículos pode ser horas, né? Dias. Aqui no caso foi uma coisa muito intensa, uma luta, né? Uma briga, tanto no sentido físico quanto espiritual. E quando o anjo do Senhor pergunta para Jacó qual o seu nome, a intenção verdadeira do anjo do Senhor era saber a identidade de Jacó, porque estava se repetindo, como eu falei no começo, aquela mesma cena em que Jacó engana seu pai, né? Se passando por Esaú. Então o anjo do Senhor estava testando Jacó para ver se ele ia dizer a mesma coisa, se ele era outra pessoa, se ele não era Jacó, se ele ia fugir da sua própria identidade, até que ele diz: Jacó, meu nome é Jacó. E aí a gente tem que ter um entendimento que na hora que ele diz isso, é como se a Bíblia estivesse nos dizendo que ele assume a sua fragilidade, assume a sua verdadeira identidade. Não tem, acredito que todo mundo já passou por isso, né? Nós passamos, quando a gente fica brigando com Deus, dando um bom em ponta de faca, até falar: Deus, tá bom, tu venceu. Eu sou esse cara mesmo. Ou quando Deus testa a gente vai apanhando, não dá o braço a torcer, né? Por causa do nosso egoísmo, né? Da gente ser metódico, do nosso orgulho, e Deus vai quebrando, vai moldando, e aí a gente chega de joelho, a situação está apertada, está difícil,
no trabalho, na família, dificuldade, e a gente fala: Deus, eu sou isso mesmo, eu não presto, eu tenho dificuldade, eu sou assim, eu estou enfrentando isso, tal questão específica, mas eu não sei lidar, porque eu erro, né? Aí cada um de nós é para a gente pegar na nossa dificuldade, né? O nosso calcanhar de Aquiles. Cada irmão tem uma dificuldade, né? Paciência, né? Às vezes o pessoal sabe que nós somos cristãos, vai testar e a paciência vai testando, e às vezes a gente explode. Um processo que a gente está passando até alcançar a bênção, e a gente vai atropelando as coisas, as etapas, fases, a gente não sabe esperar. Deus testando a paciência, né? O domínio próprio, e a gente vai errando, até que a gente fala: meu nome é esse mesmo, Deus. Aí a gente chama a gente pelo nosso pecado, né? Pela nossa falha. Eu sou isso mesmo, Deus. Perdão. E aqui é como se Jacó estivesse assumindo a sua verdadeira identidade do que? De trapaceador, de enganador, né? Porque o nome diz, né? Dá uma ideia de contencioso, né? De briguento, né? De uma pessoa rixosa. Então, ele diz Jacó. E logo após, no verso 28, é que a bênção é liberada. Olhem aqui. Então disse o anjo do Senhor, né? Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Aí percebam que houve uma mudança de nome, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Veja bem, a mudança de nomes aqui quer dizer uma transição de personalidade. Deus imputando em Jacó, né, uma nova, vamos dizer assim, não no sentido espiritual, uma nova identidade, né, um renovo sobre Jacó. E Israel, né, ele quer dizer, o significado desse nome, literalmente, aquele que luta, né, aquele que lutou com Deus, né, aquele que contendeu e venceu, né? E a gente sabe que Israel vai se tornar o nome do próprio povo, né? Do próprio país ali, da própria nação. E os judeus, eles têm um caso muito específico com Deus. A gente sabe que a nação prometida, né? Deus teve promessas e ainda tem promessas com o seu povo, com Israel, mas veja, até sair disso daqui, é a raiz, que é o povo que está em constante contenda com Deus, né? Em constante atrito, conflito, né? Recebe as bênçãos, mas murmura, mas peca, né? E esse ciclo vem até hoje, né? Mas para vocês verem, sai dele, né? E se estende para a nação. Mas essa mudança de nome, ela significa essa mudança no próprio Jacó. E ele vai se chamar Israel e não mais Jacó, né? E aí um ponto de reflexão para as nossas vidas, que apesar de Jacó, ao mesmo tempo que era um defeito, eu posso ver como uma qualidade. Por quê? Uma vez eu ouvi de um pastor, eu não lembro qual, mas muito interessante uma pregação dele, dizendo que nós homens, né, a nossa identidade masculina, a gente tenta aproveitar a nossa ira
que a gente tem dentro da gente e potencializar ela de maneira certa. Frutificar, aí ele falou uma palavra muito interessante, frutifique a sua ira, ou seja, potencialize ela em persistência, em obra, né? E às vezes nós queremos uma bênção, né? Uma promessa de Deus que a gente recebeu, né? Queremos que a situação da nossa família, dos nossos filhos mude, mas a gente fica, e eu falo por mim mesmo, porque hoje está muito fácil para se distrair, cair no comodismo, século XXI, ao mesmo tempo que isso daqui é uma bênção, às vezes acaba roubando muito nosso tempo, né? Rede social, distrações, e a gente fica às vezes com uma postura muito passiva e não ativa, né? No sentido de trabalhar. E Jacó, apesar de ser quem ele era, trapaceiro, enganador, aquele que fica no encalço, ele tinha essa qualidade de persistir. E ele usou isso para alcançar a sua bênção. Contender no sentido positivo da palavra, né? Com Deus, venceu. Aí, meus irmãos, né? Deus, ninguém pode vencer Deus. Aqui é um teste, né? Que Deus fez. E Deus, ninguém pode lutar com Deus. Na verdade, ele só estava querendo testar e moldar o caráter de Jacó. Então, assim, quantas vezes a gente se deparou com um problema e teve aquela gana, aquela vontade de matar pela raiz, pegar o dente, né? De pegar o boi na unha para ir para cima do problema, como diz, né? A gíria, ir para cima do problema, né? Para lutar, para vencer, para as dificuldades, né? E não ficar no comodismo, né? As coisas acontecendo, sem ação, né? Aquela situação com os filhos que se passa, que acontece, né? Na família, com o pai, com o irmão, com uma tia, com um sobrinho, ou na nossa própria vida, uma falha, um pecado que às vezes vira e mexe, vai e volta, atormenta a gente, ou Deus direcionando uma promessa, porque toda promessa ela é condicional, né? Muitas das vezes a gente esquece isso, que é condicional, né? Então a gente tem que obedecer, tem que persistir, né? Mesmo aos trancos e barrancos. Aí a gente pode imaginar essa cena de luta de Jacó, né? Ali se esforçando, contendendo com Deus, sendo moldado. E hoje a gente pode aplicar isso na nossa vida, a gente passando pelo processo de Deus, processo de disciplina, Deus querendo moldar, corrigir a gente, para trazer virtude, trazer o fruto, para que o fruto do Espírito se manifeste, né, de maneira mais evidente nas nossas vidas. E aí tem aquela ideia, né? Se você ajoelhar para Deus e pedir paciência, Ele vai te dar paciência, mas Ele vai te dar um monte de situações que vão testar e provar a sua paciência. Ele não vai tirar lá um fruto, né, um poder lá chamado paciência, e colocar dentro da gente, e automaticamente a gente vira um monge, né, um Jó da vida. Não, é todo um processo, e às vezes demora, né? Dias, semanas, meses, e a gente está sendo sempre testado e aprovado, né? E que nós sejamos aprovados por Deus, né? E
nós podemos olhar para Jacó e tirar essa lição, né? Então que apesar dos pesares, nós possamos nos basear nessa contenda positiva, nessa insistência de Jacó. Porque Deus fala na sua palavra, eu não vou me lembrar o versículo, né, o capítulo, mas daquela... O irmão João pode me ajudar, com certeza sabe, mas eu não estou dizendo para achar na Bíblia, mas é aquela historinha de que, se eu não me engano, é uma viúva ou uma mulher que tem uma causa perante o juiz e fica ali, ó, fica no pé do ouvido do juiz, fica ali, até conseguir o que quer, né? Até ele dar um basta, né? E falar, vou atender, o que você quer? Vou solucionar a sua causa. A gente pode equiparar com um paralelo, né? Dessa história de Esaú e Jacó. Então muitas vezes é na base do tranco, né? É na base do empurrão, é na base do enxuriçar, né? Nós ficarmos persistindo ali, buscar, né? Eu acabei de receber uma mensagem aqui agora de uma advogada, que eu trouxe para a igreja, ela se batizou, e o mês inteiro de abril ela pelejou com os clientes dela para receber as causas para repassar para os clientes. E ela entrou nessa peleja aí e ela mandou mensagem, fiquei sabendo que ela, no último dia de abril, ela recebeu tudo de uma vez só, todos os clientes. Não dos clientes, recebeu a causa na justiça para repassar para cada cliente. Mas foi essa perseverança. Que bênção, né? Que bênção. E às vezes a pessoa não se dá o luxo, né, de falar, não, eu não vou me desgastar, né? Não vou prestar esse papel de ficar indo atrás, né? A gente tem muito disso também, né? Ser humano, né? Ser humano, não vou ir atrás, não vou me prestar esse papel. Mas que nós, como homens, independente de idade, né? Porque Deus não leva isso em consideração, porque é o Cronos, né? O Cronos, ele é atemporal. O Kairos. Cronos, ele é temporal, né? Ideia de finitude. O Kairos, ele tem a ideia mais de processo, né? Quando nós estivermos do jeitinho que Deus quer, moldados, prontos para receber ali a bênção, né? Condicionados a isso, aí Deus vai lá e libera, abre a porta, te direciona, né, certinho. Então tem mais a ver com essa ideia. Então que essa noite a gente reflita nessa história. Todo esse arco aqui, ele se passa em Gênesis 32, só do capítulo 32. No 33 já é um encontro de Esaú e Jacó, mas do 32, se os irmãos depois em casa quiserem ler, é curtinho, uns 3 minutos, dá para ler ao menos, para os irmãos assimilarem melhor, refletir essa noite, né? E irem para cima do problema, porque essa mensagem me serviu como combustível, né? Para enfrentar os problemas no serviço, né? Hoje, que foi punk lá, teve reunião, demissão, tudo mais, né? Voltando, estava conversando com o Marcos, voltando, hoje vim a pé, me acidentei voltando para cá, mas já estava tão na loucura de às 7h30 lá tudo chegar, fui seguindo o caminho e não quis nem saber, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Então que nós possamos refletir essa noite, tá? Sobre Jacó. Amém? Amém. Com relação a Jacó, né? Quando nós vemos ele desse ponto, muitas vezes
nós também temos algumas crises, Jacó voltando, e ele sabia que tinha encontrado um ser humano. Então ele conversa, Deus ele se coloca numa situação de preocupação, e ali no Val de Jaboque, ele começa a orar. Né? Então, quando nós vemos essa questão de lutar, muitas vezes nós estamos lutando contra Deus. Você deixou isso aí bem claro. Muitas vezes nós estamos lutando contra Deus. Jacó não estava lutando contra Deus. Jacó estava lutando com Deus, né? E essa questão também dessa nova natureza que Jacó recebeu, deixando de ser um usurpador, um enganador e agora sendo uma nova criatura, isso reflete também para nós. Contextualizando, às vezes nós também nos colocamos ou nos igualamos com Jacó, sendo enganadores, querendo levar vantagem, aquela velha direita lá do Gerson, né? O importante é levar vantagem. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Então, muitas vezes nós estamos também nessa condição de um homem enganador, de um homem mentiroso, um homem que quer levar vantagem. Né? E Deus, muitas vezes, quer tratar conosco das nossas deficiências, das nossas fraquezas, para que nos tornemos uma nova criatura. O pastor chegou com chave de ouro. Citar um caso também, que você falou que se acidentou, ontem também a irmã Tereza, do coral, do lado de Poá, nós chegamos lá, passou gente também, e ela na estação de Poá, ela se acidentou, caiu, no pé, na cabeça, tudo foi socorrido. A gente tem que estar o tempo todo ligado. Eu estou com um jovem de 20 e poucos anos, e eu convidei ele para vir na igreja, no domingo de manhã, ele falou assim, vou te esperar no portão, porque eu tenho vergonha de ficar sozinho. Eu conheci ele por Zinho, eu sempre conheci ele por Zinho. Na hora que ele chegou no portão, eu cochichei com ele e falei assim, mas é Zinho seu nome, né? Ele falou, não, meu nome é Fábio. E depois ele veio aqui na classe, nesse espaço aqui na classe, e ele gritou alto, que o pessoal chamou ele de Zinho, ele falou, meu nome é Fábio. Se aceitaram do nome aí, né? Na hora que entrou no culto lá no salão, no templo, o pastor Cláudio Mesmo dirigiu o culto. E toda hora o Cláudio Mesmo falou assim, cumprimente o irmãozinho, não deixe que o irmãozinho vá embora sem ser cumprimentado. O irmãozinho, e ele achou que era com ele. Na hora ele foi tocado. E antes de ele ir embora, ele falou assim, eu sou o Zinho. Eu sou o Jacó, eu sou o Zinho. Que a então ele levantou a voz, contendendo, dizendo, eu sou o Fábio. Aí ele falou, eu sou o Zinho, é eu que estou precisando. Pode ir, o irmão Gustavo trouxe uma mensagem muito linda sobre Jacó. Ele falou para a gente refletir, né? Chegar em casa e tudo. E ali eu já comecei a refletir aqui na hora que ele estava falando da história de Jacó. E eu lembrei em Abraão, né? Aí Deus fala para Abraão que ia fazer dele pai de grandes nações, né? E ele tem um filho, Isaac, e a esposa de Isaac, Rebeca, era Esther. Aí eu separei até um versículo aqui para me compartilhar com os irmãos. Você vê a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Aqui fala assim, ó, em Gênesis 25, se os irmãos quiserem acompanhar, vou ler do 21 ao 23, rapidinho. Do 21 ao 23. Ó, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. Os filhos lutavam dentro dela, então disse, se assim é, porque sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor disse, 2 nações há no seu ventre, 2 povos dividirão da tua entranha, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao maior.
E eu fiquei meditando nessa aí, e Jacó e Esaú já tinha, dentro do ventre, já tinha a divisão entre os povos. E Jacó, quando ele nasce, e ainda, que eu fico imaginando, que os dois são gêmeos. Aí eu fui pensando, dois são gêmeos. E Jacó sai agarrado no calcanhar do Esaú. Então, a permissão de Deus, ali Jacó já nasceu, igual você falou, ele insiste as coisas, insistiram ali, já nasceu dentro do ventre. E a permissão de Deus na vida dele, né? E é muito bonito, como você falou, a gente vai aprendendo e quando chegar em casa a gente vai ler mais, vai buscar mais. É importante e é muito bonito essa mensagem sobre Jacó. E agora eu quero compartilhar com os irmãos, em João 4, 23. A palavra de Deus diz assim: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Espírito em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Agora novamente vamos louvar o Senhor por irmão Márcio. Vocês são vitoriosos porque vocês venceram o compromisso. Vamos nos colocar de pé, velho e Daniel não consegue ficar com os netinhos ali. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor pelos pedidos que foram apresentados aqui nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus Santo,
por esse momento de culto, de encontro de homem segundo o coração de Deus. E nesse momento, ó Deus, todos nós aqui reunidos queremos agradecer pela vida, ó Deus, do seminarista Gustavo, que esteve trazendo uma reflexão, uma palavra que encheu de estímulo, ó Deus, as nossas vidas, que nós possamos continuar vencendo, lutando, ó Deus, não contra Deus, mas lutar com o Senhor e assim vencer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, a nossa falta de fé. Muito obrigado, ó Deus. Como o Gustavo falou, ele teve muitas dificuldades para chegar até aqui, ó Deus, para entregar essa mensagem. Ó Deus, quando nós estamos dispostos, prontos para entregar a Tua palavra, quantas coisas acontecem. E assim Teu Filho não desanimou, Ele chegou e apresentou aquilo que o Senhor colocou em seu coração para nós nessa noite. Muito obrigado, Deus, pela vida do Gustavo. Ó Deus, queremos colocar nas Tuas mãos a vida do Genilson, ó Deus, que está ali com a Sofia no hospital, que o Senhor abençoe aquela criança, restaurando, curando, ó Deus, aquela vida para a glória do Teu nome. Também nós colocamos em oração, ó Deus, a vida do Marcelo, sempre está aqui conosco também, ó Deus, mas dessa vez, ó Deus, mais uma vez a Lorena, ó Deus, não está bem, e nós colocamos, ó Deus, em oração a vida da Lorena, o melhor do Senhor se cumpra na vida da Lorena, que o Senhor cure, o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus de restauração, por isso nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus que cura, e a Tua igreja nesse momento, ó Deus, coloca essas vidas enfermas diante do Teu altar, faça-se a Tua vontade na vida dela, em nome de Jesus. Ó Pai, muitos de nós, o Senhor está nos colocando, ó Deus, em situações para falar, ó Deus, da Tua palavra. E o Márcio, ó Deus, está sendo instrumento nas Tuas mãos, naquela empresa, aonde ele vai trazer uma palavra de reflexão. Vivemos num contexto onde, ó Deus, vemos tantas coisas que são contrárias, ó Deus, à Tua vontade. Ó Deus, o homem tem desconstruído os valores de família, ó Deus, da sua criação, e assim nós nos vemos muitas vezes, ó Deus, numa situação tão vexatória, porque nós queremos, ó Deus, apresentar a verdade e os homens não aceitam. Então, ó Deus, que o Márcio, José Márcio, seja instrumento nas Tuas mãos, porque o Senhor criou macho e fêmea, ó Deus, e assim foi, e o Senhor viu que era muito bom, e assim aconteceu para a glória do Teu nome. E hoje os homens querem desconstruir, ó Deus, tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam. Que o Senhor revista, ó Deus, o Márcio de graça, de poder e de autoridade para levar a Tua palavra. Ó Deus, coloco nas Tuas mãos também a sua família, Cristiane, as meninas, ó Deus, abençoando, orientando as suas filhas a cada dia e a cada momento. Queremos colocar também em oração a vida da Nice, que está passando, ó Deus, vai passar por cirurgia. Ó Deus, que não seja a mão dos homens, mas que seja a mão do Senhor, ó Deus, a operar a Tua filha. E assim, ó Deus, ela se sinta curada para a glória do Teu nome. Amém. Deus, nós colocamos nas Tuas mãos a vida do Flávio, ó Deus, a sua filha, os seus filhos. É bem verdade, os nossos filhos crescem e acabam tomando, ó Deus, decisões que, ó Deus, porque já têm a sua opinião formada. Então, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, dos meninos, dos filhos do Flávio. Assim como nós também temos os nossos filhos que cresceram, hoje já são adultos e pensam, ó Deus, de forma diferente de nós que somos pais. Então, nos dê sabedoria e entendimento para que possamos, ó Deus, vencer as nossas dificuldades, as nossas lutas e as nossas limitações. Coloco nas Tuas mãos a vida do Marcos, ó Deus, a Lohane, ó Deus, que está ali com aquela deficiência, ó Deus, no dente. Ó Deus, que as mãos do Senhor estejam sobre aquela criança. Ó Deus, curando. Ó Deus, tirando a inflamação e para que a Lohane, ó Deus, tenha, ó Deus, uma qualidade de vida melhor, sem dores e sem inflamação. O desejo dela, ó Deus, é voltar para a escola. Então, ó Deus, que o Senhor a cure e que a semana que vem, ó Deus, ela esteja
pronta, ó Deus, para estar ali na escola, estudando como é o desejo dela. Deus Santo, tenha misericórdia, Senhor, do pai do Marcos. Ele precisa, ó Deus, orientar o seu pai. Ó Deus, todo filho que pode orientar e abençoar o seu pai. Ó Deus, a tua palavra fala que quando nós nos importamos com os nossos pais, honramos os nossos pais, ó Deus, a nossa vida é abençoada pelo Senhor. E assim, ó Deus, nós veremos as bênçãos do Senhor, ó Deus, até a terceira e quarta geração, porque tu és um Deus de promessas. O Senhor não é um Deus, o Senhor não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que, ó Deus, a tua palavra volte atrás. Por isso nós confiamos nas promessas do Senhor. Abençoa o Marcos, ó Deus, o curso que ele está fazendo juntamente com a sua esposa. Ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, entendimento, discernimento para a glória e louvor do teu nome. Santo Deus, se me falhou algum pedido, ó Deus, o Senhor como sendo um Deus onisciente, um Deus onipresente, o Senhor conhece a nossa mente e o nosso coração. Então, ó Deus, nós entregamos todos esses pedidos, todas essas necessidades, seja de trabalho, seja de cura, seja de, ó Deus, um negócio que vai precisar fazer, ó Deus, salários que precisam ser reajustados. Ó Deus, o Senhor conhece todas as coisas e nós te apresentamos diante do teu altar. O Senhor é dono de tudo e de todas as coisas. Também faça-se a tua vontade. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado por esse momento de reunião, de culto. Ó Deus, estamos saindo daqui, ó Deus, edificados pela tua palavra. Agora nos despeça, Senhor, com a tua bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com o teu povo, desde agora para todos sempre. Amém. Amém.